Oh, I want you to know that I was wrong. I know. I just want to say that I was wrong. I know. Pode começar? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Se puderem me sinalizar aqui, por favor. Tudo certo? Levantando a mão. Estão me ouvindo aqui? Então tá bom. Boa tarde novamente. Eu sou Nina Mello, coordenadora do Observatório de Oncologia, plataforma de análise de dados do movimento Todos Juntos contra o Câncer, e vou moderar este importante debate com o tema Câncer de ovário e endométrio, perspectivas para o diagnóstico, tratamento e qualidade de vida. Temática fruto da mobilização e trabalho desde 2020 no primeiro simpósio satélite da GSK aqui no Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Queria agradecer, então, o apoio da GSK, que sem esse apoio a gente não poderia fazer aqui iniciativas como essas, divulgar essas informações e, a partir daí, fazer algum tipo de transformação nesse sentido. Muito obrigada. Fazer uma breve contextualização aqui, então, do nosso painel. O câncer de ovário tem um diagnóstico difícil, pois seus sintomas costumam aparecer em estágios mais avançados e não existe um exame de rastreamento eficaz dentre os cânceres ginecológicos. Ele é o mais letal, então. O câncer de endométrio, por sua vez, apresenta sintomas e, quando diagnosticado no início, as chances de cura chegam até 90%. O que eles têm em comum, então? A necessidade de serem melhor informados para toda a população, a importância do diagnóstico correto e em estadiamentos iniciais e a possibilidade de tratamentos inovadores que trazem esperança aos pacientes. Dados do Observatório de Oncologia mostram que quase 70% das mulheres com câncer de ovário são diagnosticadas tardiamente, nos estágios 3 e 4 da doença. Que o tempo médio entre a primeira consulta com o médico especialista e o diagnóstico do câncer de ovário é de 44 dias, tempo acima da legislação aí que preconiza que esse resultado de diagnóstico precisa ser feito em até 30 dias. 20% das mulheres com câncer de ovário iniciam o tratamento após 60 dias. Também aí um tempo acima do que é preconizado por lei, que regulamenta que o paciente com câncer ele precisa, a partir da confirmação diagnóstica, iniciar o tratamento dele em até 60 dias. Eu estou tendo uma falha aqui. Vocês estão me ouvindo bem ou tá? Então tá bom. Para falar então sobre esse tema, ter uma discussão assim bem bacana, a gente tem a Anne Carrari, que é paciente de câncer de ovário metastático há 7 anos, graduanda em saúde pública pela USP, especialista na experiência do paciente, voluntária do movimento Todos Juntos contra o Câncer, Instituto Oncoguia e do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Bem-vinda, Anne. Temos também a Helena Esteves, ela é formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília, possui experiência em análise de políticas públicas de saúde e na elaboração de estratégias de atuação junto aos poderes executivo e legislativo e à sociedade civil organizada. Atualmente é coordenadora de advocacy no Instituto Oncoguia. Bem-vinda, Helena. Vocês estão me ouvindo? Temos também a doutora Pilar. Ela é coordenadora da Oncologia Clínica e diretora do Corpo Clínico do ICESP, médico-oncologista clínica na Rede DOR, OncoStar e Hospital São Luís do Itaim. Bem-vinda, doutora Pilar. Remotamente, a gente tem a presença da doutora Solange Moraes Sanches, médica titular do Departamento de Oncologia Clínica do AC Camargo Cancer Center e coordenadora do time de mama.
sócia fundadora do Grupo Brasileiro de Estudos de Tumores Ginecológicos, o Grupo EVA. A gente já tem aí a doutora Solange na tela, para dar um oizinho. Bem-vinda, doutora Solange. Você nos ouve? Temos também a Maiara Pérez, ela é paciente de carcinoma de endométrio, graduanda em Serviço Social pela UFES e voluntária do Instituto Oncoguia desde 2016. Ministra palestras informativas para equipes de profissionais da saúde, pacientes e familiares. Na pandemia, criou a série no Instagram Diálogos de Vida. Onde está a Maiara? Para a gente dar um oizinho para ela também. Ah, tá. Eles não estão com o retorno lá da conexão, mas daqui a pouco a gente ajusta isso. Para começar o nosso painel, a gente vai ter uma apresentação inicial, então, da doutora Pilar. Por favor, doutora. Bom, boa tarde a todos. Acho que eu posso começar, né? Tá. Boa tarde a todos. Deixa eu colocar minha apresentação, por favor. Já foi? Tá. Não está passando. Agora foi. Bom, meu nome é Pilar, Maria del Pilar Esteves Dias, eu sou oncologista clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, um hospital 100% SUS e da Rede DOR. E a gente vai falar um pouquinho sobre a mortalidade, sobre o câncer de ovário e o câncer de endométrio. Nós conhecemos a mortalidade por câncer no mundo, ela realmente é impactante. Nós temos mais de 18 milhões de casos novos todos os anos e mais de 9,9 milhões de mortes todos os anos. Isso considerando as mortes em pessoas, a gente chama de mortalidade precoce, aquelas que acontecem antes dos 70 anos de idade. No Brasil, é a segunda causa, a morte por câncer já é a segunda causa de morte por doença, e em algumas cidades, um número bastante expressivo de cidades, ela já alcança a primeira causa de morte. Assim. Falando um pouquinho do câncer de ovário, o câncer de ovário, ele, apesar de ser proporcionalmente pequeno, ele é relativamente raro. Nós temos mais de 313 mil casos novos, com 207 mil mortes, pelo menos, no mundo. E isso é muito significativo, porque o câncer de ovário, nós temos um diagnóstico mais tardio, ele é mais silencioso, e nós ainda estamos buscando tratamentos que tenham um impacto alto e que consigam aumentar a expectativa de vida dessas mulheres. Nesses dados que nós temos aqui da população mundial, nós certamente ainda não temos os impactos das novas terapias no câncer de ovário. Por outro lado, o câncer de endométrio, ele também é relativamente raro, 4,4% dos cânceres. Ele compreende mais de 417 mil casos novos de câncer, mas com uma mortalidade muito menor, de 97 mil mortes por ano no mundo, por conta justamente de que o câncer de endométrio, ele é mais sintomático. Então, nós temos a possibilidade de fazer o diagnóstico mais precoce, mas mesmo assim, nós ainda temos um número muito elevado de mulheres que ainda morrem por esse diagnóstico. No Brasil, nós vamos ter pouco mais de 13 mil casos novos, compreendendo os cânceres de mama, de ovário e de endométrio. Eles são responsáveis por cerca de 6% dos casos de câncer nas mulheres. Agora, infelizmente, eles despontam com uma causa importante de mortalidade, particularmente o câncer de ovário, e a gente vê que a mortalidade por câncer de ovário nas últimas décadas vem crescendo no nosso país. Então, são duas neoplasias das quais nós precisamos de novas estratégias de tratamento. O câncer de ovário, como já foi apontado aqui inicialmente, ele é um câncer que está aqui, né, no ovário, que é um anexo, que ele está dentro dos anexos do útero. Quando a gente fala câncer de ovário, só fazendo um parêntese, nós estamos falando dos cânceres epiteliais de ovário. Mais de 90% das neoplasias são cânceres epiteliais de ovário, e quase da metade das mulheres ou um pouco mais da metade das mulheres, vai viver menos de 5 anos com esse diagnóstico. E a maioria dos diagnósticos
se dá aqui numa fase inicial, numa fase mais tardia da doença e, portanto, coloca essas pacientes dentro desse risco muito grande de morte, numa expectativa, num tempo de vida relativamente curto, que seria esse de 5 anos. A base do tratamento do câncer de ovário é a cirurgia e a quimioterapia, e nós podemos ver que a quimioterapia, ela acaba oferecendo, lógico, uma expectativa de vida mais longa quando nós comparamos com a cirurgia exclusiva, mas quando nós fazemos o tratamento tradicional do câncer de ovário, que é o que nós fazemos inicialmente mesmo para todas as mulheres, com carboplatina, paclitaxel, associando ou não o bevacizumab a esse tratamento, nós vamos ver que a sobrevida global dessas pacientes vai ser da ordem de grandeza de 60% ou às vezes 50 a 60% em 5 anos. Então nós temos a plena consciência de que resta muito a fazer para melhorar a expectativa de vida dessas pacientes com câncer de ovário. E aí nós temos uma questão importante, que é a tecnologia trazendo para a gente informações relativas a essa doença. Nós sabemos que nas pacientes com câncer de ovário, nós podemos ter, quer dizer, todas as pacientes com câncer, o tumor é muito instável, ele tem muitas mutações, e aí a gente precisa de correções. O nosso sistema de reparo do DNA, ele pega e vai corrigindo essas alterações que nós temos diariamente no nosso DNA. No câncer, nós temos mais defeitos ainda do que nas nossas células normais. Então a gente tem uma série de sistemas que são capazes de corrigir esses erros que acontecem da duplicação das células. E particularmente no câncer de ovário, o que é muito importante é esse sistema. Nós temos um sistema que está acoplado a alguns genes, o BRCA, PALB e RAD51, que consegue corrigir erros de dupla fita do DNA. E a gente tem alguns outros sistemas, como a PARP, que também são importantes para corrigir esses erros. E aí se percebeu que nós temos uma situação na qual nos cânceres de ovário, uma boa parte, o slide não está passando para mim, mas não está na tela. Nós temos uma situação na qual pelo menos metade dos tumores do câncer de ovário tem algum defeito nesse reparo do DNA. Então, usando isso, foram desenvolvidas algumas drogas que são o que nós chamamos de inibidores de PARP, e esses inibidores de PARP são capazes de fazer com que a célula não corrija os erros que aconteceram. É basicamente isso. Quando eu tenho uma célula que se divide muito e a gente não tem... deixa eu só ver aqui se elas conseguem acertar. Não escuta. Ah, tá bom. É uma queda de sinal, então daqui a pouco vem o slide, mas a gente continua. Então, quando nós temos essa situação no qual nós temos uma célula que precisa ser corrigida para sobreviver e é uma célula tumoral, se eu fizer algum tratamento que vai impedir a sobrevivência dessa célula, isso vai levar com que o tumor não consiga continuar se replicando, e isso leva a uma eficiência desse tratamento. E é dentro desse conceito que aparecem os inibidores de PARP. Os inibidores de PARP hoje, que nós temos disponíveis para o tratamento do câncer de ovário, são basicamente dois, o olaparib e o niraparib. E o que nós temos hoje é que, com relação a esses inibidores de PARP, nós conseguimos ter um aumento expressivo ou da sobrevida livre de progressão. Um slide que é um resumo de todos os trabalhos, mostrando que o inibidor de PARP sozinho, depois da quimioterapia sistêmica, ou associado ao bevacizumab, que é o antiangiogênico, é capaz de trazer um aumento de sobrevida livre de progressão ou um aumento de sobrevida global para essas pacientes com câncer de ovário. E isso é realmente um grande avanço. Quando a gente fala do câncer de endométrio, nós vamos estar falando dessa porção que é intrauterina, quer dizer, cânceres que se desenvolveram aqui no epitélio que recobre o endométrio.
Apesar do endométrio, nós temos uma mortalidade um pouco menor do câncer de endométrio, nós podemos ver aqui que, apesar da incidência não estar aumentando, a mortalidade no Brasil aumentou nas últimas décadas também no câncer de endométrio, revelando para a gente que é importante olhar para essa neoplasia com muita atenção. A incidência de câncer de endométrio também vai aumentar no mundo, ela está aumentando no mundo por conta de o aumento da obesidade, principalmente. Então, é uma neoplasia que merece bastante atenção. E o tratamento dela talvez seja um pouco mais variado. A gente tem a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e a hormonioterapia. Agora, de novo, a tecnologia trouxe grandes avanços na interpretação do câncer de endométrio e nós vemos hoje que nós temos vários tipos de câncer de endométrio, nós temos pelo menos 4 grandes tipos, sendo que um deles é muito sensível a um tratamento mais moderno, que é a imunoterapia. A imunoterapia, na prática, o que é? Quando você tem um câncer, o seu sistema imunológico, com o tempo, se acostuma com aquele câncer e é incapaz de combater esse câncer. Quando a gente faz a imunoterapia ela tenta vencer essa barreira para que o seu sistema imunológico volte a reconhecer esse câncer como uma estrutura anormal no seu organismo e possa combater esse câncer. E a gente conseguiu ver nos últimos tempos que existem algumas estratégias de imunoterapia que podem ser utilizadas no câncer de endométrio. Para as pacientes que têm deficiência das enzimas de reparo do DNA, nós temos a imunoterapia como uma estratégia isolada. Nós vamos utilizar a imunoterapia não no tratamento inicial, mas naquelas pacientes que recidivaram depois do tratamento inicial. E aí, nós sabemos que, para as pacientes que têm deficiência das enzimas de reparo do DNA, quer dizer, e isso é um dado que é relativamente fácil de ser visto, porque nós podemos ver isso a partir da imunistoquímica, que é um exame amplamente disponível do tumor. Para essas pacientes, a gente tem aprovado já o dostarlimab como uma imunoterapia isolada. E para as pacientes que não têm deficiência das enzimas de reparo do DNA, aí nós temos que lançar mão de uma estratégia para a qual você vai como que sensibilizar esse tumor à imunoterapia, e já está aprovado também a associação do pembrolizumab, que é um imunoterápico, com o levantinib, que na verdade é um inibidor de angiogênese também. Então a gente, para dar progressão após o tratamento inicial, onde os nossos tratamentos com quimioterapia realmente tinham resultados muito, eu vou dizer precários talvez seja uma palavra muito forte, mas resultados ruins, e onde a gente não tinha possibilidade de uma sobrevida sem doença longa, agora a gente tem estratégias que são bastante eficientes. Bom, eu vou concluindo. Eu acho que a gente pode dizer que nós temos realmente importantes avanços, tanto para o tratamento do câncer de ovário, quanto para o tratamento do câncer de colo de útero. Para o câncer de ovário, nós temos 2 inibidores da PARP aprovados, o olaparib para quem tem mutações de BRCA, sejam somáticas, sejam germinativas ou deficiência de recombinação homóloga, e o niraparib, que foi aprovado para todas as pacientes, independente da mutação presente ou não. Essas drogas podem ser usadas logo depois do tratamento inicial ou na recorrência. Nós sabemos que muitas mulheres já trataram no passado e agora elas podem ter uma recorrência, e aí a gente também pode lançar mão desse tratamento. E no caso do câncer de endométrio, nós temos a imunoterapia aprovada, o dostarlimab em monoterapia, ou a associação de pembrolizumab e lenvatinib combinadas para as pacientes que são proficientes para as enzimas de reparo. Agora, restam alguns desafios para a gente. Talvez o principal desafio hoje seja a gente discutir como vai ser possível incorporar esses tratamentos, como é que a gente vai alcançar um equilíbrio entre os benefícios que estão documentados aí e os custos que esse tratamento impõe. Então, acho que esse é o desafio que se impõe para os pacientes,
para a sociedade como um todo, para os governos, para a saúde suplementar e também para a indústria, né? Acho que a gente tem que fazer uma discussão transparente para que a gente possa oferecer esse benefício para os nossos pacientes. Tá? Obrigada. Doutora Pilar, eu acho que deu para ter um panorama geral aí do cenário do câncer de ovário e também de endométrio e os principais desafios, né? Não só da questão do diagnóstico, mas também de tratamento, enfim. Então, por conta disso, a gente vai iniciar aqui a nossa roda de conversa, o nosso bate-papo. Eu acho que é o momento mais rico, né, desse painel, a gente poder conversar aqui com todas vocês. Queria dizer a quem está aqui presente no WTC e também nos assistindo online, que podem também fazer perguntas, a gente vai colocar um QR Code aqui na tela, é só apontar o celular ou através do link no computador, quem estiver online, tá? E aí vai chegar aqui para mim, vocês podem participar também, por favor. Eu queria começar perguntando para a doutora Solange, que está remota, ela já está ouvindo a gente? Alguém pode me sinalizar aqui? Ai, bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar fazendo parte dessa roda de conversa tão rica. Infelizmente, hoje eu não pude estar aí com vocês, fui ontem, tá lindo o encontro, o TJCC sempre é um marco, né, para a gente que trata câncer e para as pacientes, um momento excelente da gente se encontrar. Ai, que bom. Então, vamos começar aqui, eu queria te perguntar, qual que é a importância, a gente falou aqui, né, que logo no início, a doutora Pilar também reforçou, que não é muito falado, a gente não se fala muito, né, do câncer de ovário, endométrio, enfim, a população no geral. Então, qual que é a importância das campanhas de conscientização dos cânceres ginecológicos, uma vez que são pouco falados e seus sinais e sintomas desconhecidos por grande parte da população? Eu acho que assim, a importância de disseminar o conhecimento é muito grande. Porque como o Pilar mostrou nos números, em termos de incidência, muitas vezes esses tumores não têm a mesma, não aparecem tanto quanto, por exemplo, um tumor de mama, um tumor de pulmão, mas eles são extremamente importantes para essa população feminina. E justamente como você falou, por exemplo, para o câncer de ovário, os sintomas são muito frustros, a gente fala que é um tumor sussurrante, que o que tem de sintoma é uma coisa muito leve, que às vezes passa como normal para essa mulher. Mas que é importante a gente sempre relembrar de que um sintoma, mesmo pequeno, persistente, ele merece atenção. Então a gente tem que falar a respeito desses tumores, não só para as mulheres, mas assim, cada vez mais também na formação acadêmica dos nossos médicos, para que se pense nisso, né? Para que de repente se pense na possibilidade de um sangramento anormal numa mulher jovem, por exemplo, poder ser um câncer de endométrio, e não ser aquela história de que é um sangramento somente na pós-menopausa. Então, esses detalhes, quanto mais a gente falar e quanto mais a gente conscientizar tanto a população como a equipe de saúde, isso é bastante importante. E a gente sempre tem que lembrar que quando a gente fala de tumor ginecológico, aqui agora a gente está abordando o ovário e endométrio, mas a gente sempre tem que falar do tumor de colo de útero, que é aquele tumor que pode ser prevenido, que você tem um rastreamento, que é um rastreamento que é muito eficiente para ele. E que a gente sempre tem que relembrar sempre do rastreamento, fazer campanhas de rastreamento. E agora, mais recentemente, incentivar a vacinação, explicar exatamente o que é o HPV, como que isso funciona, porque isso vai fazer diferença, conseguindo um diagnóstico mais precoce para todas essas mulheres. E como a gente sabe, quanto mais precoce o diagnóstico, melhores os resultados do tratamento, muitas vezes tratamentos menos intensivos, menos caros, que favorecem todo mundo. Né? Favorece a paciente,
favorece o sistema de saúde. Então, nesse sentido, eu acho que é extremamente importante a gente sempre estar falando de tumores que podem ser não tão prevalentes, mas que têm uma incidência que para as mulheres é um ponto significativo por impactar a vida dessa mulher numa fase produtiva da vida. Perfeito, doutora, muito obrigada. E já que a gente está falando aí, né, de conhecimento de sinais e sintomas, tudo, eu vou fazer uma mudança aqui no script e queria perguntar para a Anne e também para a Maiara, como é que foi no caso de vocês, né? O que vocês sentiram? Como é que foi essa busca do diagnóstico e os principais desafios que vocês se depararam nesse momento da jornada, tá? Vamos falar aí especificamente, então, brevemente do diagnóstico. Bom, no meu caso, o meu único sintoma foi um inchaço abdominal persistente e eu procurei por 3 médicos e todos diziam que eram apenas gases para eu me tranquilizar e a cada dia eu sentia que a minha barriga aumentava e eu sentia que aquele inchaço não era normal para mim. E só quando eu fui até um pronto atendimento, já com bastante peso assim no baixo ventre, eu estava já com uma barriga de grávida mesmo, que me pediram um ultrassom e eu me lembro até que eu pedi assim para a doutora que me atendeu no pronto atendimento, eu falei, doutora, pelo amor de Deus, pede algum exame de imagem, porque eu sei que isso não pode ser só gases. E ela até brigou comigo, porque ela falou que a conduta médica competia apenas ao médico e não ao paciente. Mas eu acho que aquela minha fala desesperada ali, né, comoveu ela. Ela pediu um ultrassom, eu já estava com uma ascite volumosa, que é líquido na cavidade abdominal. E aí, quando ela pediu a tomografia, já tinham múltiplos implantes por todo o meu peritônio, fígado. Então, eu já fui diagnosticada em estágio 4, já fiquei internada para fazer a minha primeira cirurgia citorredutora e já iniciei as quimioterapias ainda internada, né? Então, foi um impacto gigante na minha vida e a partir de então eu entendi que eu precisava alertar as mulheres, porque o meu primeiro intuito foi de ir para a internet e falar como que eu, uma mulher que me achava super esclarecida em relação à minha saúde, fui acometida por um câncer silencioso. E quando eu fui para a internet, eu não achava nenhuma outra paciente de câncer de ovário, eu me senti muito sozinha, assim, num túnel escuro. E me deparei com as taxas de sobrevida que a doutora Pilar mostrou pra gente e eu falei, então talvez seja por isso que eu não encontro nenhuma mulher, porque a chance de eu estar viva daqui a 5 anos é menos de 20%. E aquilo me indignou muito, por isso que eu criei a minha página, né, no Instagram, que é o Sobreviver ao Câncer de Ovário desde então, como um pedido de socorro e uma forma de me conectar com outras mulheres pacientes. E por ali a gente se conecta, se fortalece. Desde então eu sou super engajada na causa e eu tenho muito orgulho de poder ser porta-voz e alcançar cada vez mais mulheres, né, e mostrar o quanto é importante, o quanto a informação empodera. Anne, sempre muito inspirador te ouvir. Tenho a certeza que você está plantando aí uma sementinha e que daqui a um tempo isso vai ser modificado, a gente vai conseguir conectar outras mulheres, diagnosticar mais precocemente para que essa realidade ela seja outra daqui para frente, pode ter certeza. Obrigada, viu? Maiara, conta aqui para a gente como é que foi a tua experiência. A doutora Pilar falou ali que, né, e a gente também inicialmente, o câncer de endométrio, se diagnosticado em estágio mais precoce, ele tem uma maior chance de cura em comparação aí com o câncer de ovário. Como é que foi? Você sentia quais os sintomas? Qual que foi o estadiamento nesse momento do diagnóstico? Os principais desafios, enfim. Olá. Para mim, um dos pontos fortes foi as falas das 2 médicas que citou a questão da informação, porque por eu ser uma paciente jovem, foi em 2014, eu estava com 28 anos, nenhum médico procurou por câncer de endométrio, né? Eu comecei a passar mal no mês de abril, no sentido assim, eu comecei a ter resfriados, imunidade um pouco baixa, hoje eu sei.
e o meu diagnóstico só foi fechado em novembro, já no grau 2. Então, eu sentia muita sudorese noturna, a ponto de encharcar um travesseiro, ter que trocar roupa de cama todo dia. Tinha muitas hemorragias menstruais, tive perda de apetite, eu perdi 8 quilos num intervalo curto. Só que na época eu acabei associando que era reeducação alimentar, porque eu tinha cortado doce, refrigerante, já tentando solucionar um problema de fadiga extrema que eu estava sentindo. Os médicos perceberam, né, a partir da minha 4ª tentativa no pronto-socorro, que a minha ferritina estava em 3,6 e 4, teve 2 exames. E era um índice muito baixo, era isso que estava dando aquela fraqueza, né? E para mim o maior desafio foi justamente escutar a palavra normal como mulher no consultório. Eu fui no ginecologista 3 vezes ao pronto-socorro, não fizeram nenhum exame de imagem, nem fizeram exames físicos, não me olharam. Eu falava assim, olha, eu tô com muita hemorragia. Aí a resposta foi, não, é uma impressão sua, porque quando o sangue cai na água do vaso, parece que é muito. E aí na 3ª vez eu filmei e levei. Eu já estava usando fralda geriátrica para conseguir trabalhar, de tanto que era esse fluxo de hemorragia. E aí, na 4ª vez que eu dei entrada no pronto-socorro, infelizmente, ou felizmente, eu não consigo ainda, após tanto tempo, dimensionar, mas eles suspeitaram que eu estava fazendo um aborto. E aí, tentaram me persuadir a confessar que eu estava com uma gravidez indevida. Eu estava com meu útero com 26 centímetros e foram fazer uma curetagem e encontraram tecidos espardacentos. E aí eu falei, não, então eu vou provar que não tem chance de eu estar grávida. Eu estava assim, há 5 anos solteira, não tinha uma possibilidade. E eu falava isso para eles. E após esse episódio, que foi uma violência médica que eu vivi, eu consegui pegar esse resultado da biópsia e aí estava carcinoma, endometriose, grau 2. Infelizmente, foi a minha maior dificuldade, porque chegar e falar, ó, não tô bem, me conheço, porque às vezes a gente bate tanto na tecla do autoconhecimento e eu afirmava, olha, eu me conheço, eu sei que eu não estou bem, eu não tô conseguindo tomar um banho em pé de tanta fraqueza, não é normal. E eu escutava a palavra normal, não, isso é normal. E a menstruação intensa é normal, é assim mesmo, e não era normal. Então, esse para mim foi o maior desafio que eu encontrei. Nossa, Mayara, tua fala é muito impactante no sentido de, né, tanto você como a Anne tiveram que ser incisivas, né, num momento ali em que a conduta tinha que ser do médico, né? Então, se vocês não tivessem chegado, olha, não, eu preciso, não é isso que está acontecendo, não está normal, se a médica da Anne tivesse ido, né, pela conduta dela ali, talvez não tivesse feito esse rastreamento da maneira, naquele momento, né? Ia demorar muito mais ali para fazer esse diagnóstico. E é uma violência, sem dúvida, né? Eu acho que isso daqui também é um recado para quem nos está assistindo. A gente, nesse congresso ontem, tivemos outros depoimentos de violência médica. Então, se a gente está falando de conscientização de sinais e sintomas, se a gente está falando de empoderamento, a gente precisa também ter uma conscientização e uma humanização desses profissionais que estão ali atendendo nesse momento, né? Não só nesse momento, mas em todos. Então, fica aqui essa reflexão para a gente estar passando ao paciente, né, por um momento difícil, com a cabeça assim, cheia de questões e ainda ter que se deparar com esse tipo de situação, realmente é muito complicado. Obrigada, viu, Mayara, pelo teu depoimento. E Helena, então a gente já ouviu aqui, né, a questão da informação, a gente já teve os depoimentos das pacientes e você, como representante de associação de pacientes, na defesa aí desses direitos para, né, que a gente tentar fazer com que tudo isso ocorra da maneira adequada. Me fala, então, qual que é a importância ativa das associações de pacientes e dos próprios pacientes nas reuniões técnicas e consultas públicas e também, né, para fazer valer esses direitos. A gente falou de lei de 30, de 60 dias, eu trouxe ali resultados do câncer de ovário em que isso não está sendo feito no Brasil, né? Todos esses tempos eles estão acima do que é recomendado.
Então, o que você acha que a Associação de Pacientes pode fazer nesse sentido? Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, pronto. Obrigada, Nina. Bem, acho que é importante a gente ter claro que quando a gente fala em participação social, né, às vezes assusta, assim, o paciente que está lá na ponta, né, as meninas podem falar bastante que vem participando nesses últimos anos, mas participação social é basicamente você contar a sua experiência, né? Você contar a sua história. A gente fala tanto que cada paciente é especialista na sua experiência, é basicamente falar isso, né? Basicamente você ir numa reunião em que vão decidir, inclusive, sobre a sua vida também, de alguma forma, né? Isso vai impactar também cada um que está assistindo ali. Você contar a sua história, você contar o que você viveu, o depoimento que elas fizeram aqui, né? A gente levar isso também, para que isso faça parte da decisão que está sendo feita. Essas reuniões técnicas que a gente está comentando aqui são lá quando, né, os órgãos que vão decidir o que vai estar disponível nos sistemas de saúde, né? A Conitec para o SUS e a CoSaúde agora para os planos de saúde. Eles fazem essa discussão e eles precisam levar em consideração essas histórias, porque é tão fácil a gente perder o foco. Não sei quem aqui já parou para escutar uma dessas reuniões. As da CoSaúde são transmitidas ao vivo, quem quiser pode assistir. As da Conitec não são ao vivo, mas eles disponibilizam, no geral, uma semana depois. O vídeo está lá no YouTube também, quem quiser. Inclusive, sugiro que assista, porque é bem interessante. E essas reuniões, acho que todo mundo fica com um pouco essa sensação, né? Elas são tão técnicas. Tem ali médicos, metodologistas, profissionais da saúde, gestores, enfim, é tão fácil deles levarem aquilo ali. A gente perde o foco, a gente às vezes esquece que a gente está discutindo uma Anne, a gente está discutindo uma Nayara, né? A gente está discutindo pessoas, assim, gente como a gente, né? Então, acho que a participação social é muito importante para isso. Seja participando numa reunião, estando lá, indo, contando, né, o seu depoimento. Sei que tem muita gente, né, que às vezes não vai nem se sentir confortável nesse momento. Acho que cada um também no seu passo, né, na sua história. Mas no momento que você contribui numa consulta pública, né, que você manda o seu depoimento, que você conta um pouquinho da sua história, você vai numa audiência pública e você conta um pouquinho da sua história, isso tudo você está garantindo, né? A gente puxar de volta aqui, não, a gente está falando de gente, a gente está falando de histórias, de pessoas reais. Então, acho que esse é um primeiro ponto que, quando a gente fala de participação social, a gente precisa sempre lembrar. A Anne está aqui para não me deixar mentir. A Anne foi, inclusive, foi muito importante, porque nessas reuniões da CoSaúde, agora recente, a CoSaúde está num modelo diferente, né? E a gente no Oncoguia participa de todas as reuniões da CoSaúde. A gente, felizmente, na CoSaúde pode levar convidados. Então, a gente tem sempre participado de todas as reuniões que discutem oncologia. E a Anne foi com a gente quando foi para ser discutido um medicamento para câncer de ovário, né, que estava para ser incorporado, depois foi, inclusive. E acho que foi muito importante, foi muito interessante a gente ver exatamente isso, né? Estava sendo ali feita uma discussão técnica e até essa reunião a gente já tinha, acho que, uns 6 meses de trabalho da CoSaúde em que não iam pacientes nas reuniões. Está aberto, claro, sempre o espaço, mas era incomum, até porque é difícil a gente achar pacientes que estejam dispostos a ir também, é uma exposição querendo ou não, enfim, né? Acho que não é um momento fácil. Mas a Anne se dispôs, junto da Mari também, que está aqui com a gente na plateia. As duas foram com a gente, junto da Luciana, nossa presidente do Oncoguia, e elas contaram as histórias delas. E até ali, né, tava uma discussão técnica, os médicos fazendo suas exposições, os metodologistas, todo mundo discutindo, e aí veio a fala das meninas. E deu para sentir em todo mundo, né? Acho que a carinha de todo mundo ali nos vídeos fez: eita, tem paciente aqui. E eu não sei se você vai lembrar, Anne, mas logo depois da fala de vocês, uma das pessoas que estava ali na reunião pediu desculpa. Falou: olha, eu queria pedir desculpa para vocês se a gente foi insensível em algum momento, se a gente falou alguma coisa em tom, né, mais frio mesmo. E acho que é isso, né? A gente trouxe de volta eles aqui para falando: olha, gente, vocês estão falando de vocês, né? Vocês estão discutindo a minha vida aqui. Acho que é essa a importância da participação social, é isso que move a gente, né? Que não vai deixar a gente tirar o foco. E também fiscalizar, acho que isso passa por validação, validar o que está sendo discutido ali, né? Também da gente tá vigilante em falar: olha, vocês estão falando isso aqui, mas não é o que a gente está passando na ponta, não é o que a gente passa na pele todos os dias. Eventualmente, né, levar casos de outras pessoas também que estejam participando. Então, enfim, acho que participação social passa por tudo isso. Só para trazer um pouquinho, né, para cada uma aqui que está escutando, inclusive, né, pacientes aí de outros cânceres também, esse é o processo em que todo mundo, por isso que a gente fala tanto de participar, né, levar a sua história, levar a sua experiência, contar um pouquinho disso para a gente ter esse efeito, né, validar o que está sendo feito ali,
chamar atenção quando é preciso, eventualmente a gente vai precisar, talvez até mais, de forma mais recorrente do que a gente queira, e participar dessa decisão mesmo, né? Uma decisão, quando ela é feita coletivamente, né, com o apoio da sociedade, ela é muito mais próxima do que a gente precisa de verdade, né? Então também dá esse caráter de validação para o que está sendo feito ali. Acho que participação social é muito importante para isso. Então, tanto pacientes quanto associações, né, ONGs, enfim, a gente tenta também sempre fazer esse papel e garantir que esse olhar esteja lá também sendo representado nessas reuniões, que é isso, né? Vai decidir a vida de muita gente, vai ter impacto no dia a dia de muita gente. Acho que está muito mais do que claro, né? A gente não pode falar de vida, de paciente, sem o paciente, sem ouvir esse paciente. E a fala da Helena me remeteu àquele dia, e é muito estranho, porque você escuta muitos termos técnicos, e aí você fica pensando, né? A gente tem que pensar no custo, né? O custo de uma vida, mas e o valor, né, de uma vida. Eu acho que o valor, a qualidade de vida, e hoje a gente vive uma nova era na oncologia, e não faz sentido se a gente não pode proporcionar o acesso a quem precisa, né, desses benefícios, principalmente quando a gente fala de pacientes que são diagnosticadas já em estágio avançado, com metástases, que são repetidamente expostas a quimioterapias citotóxicas, e em muitos casos chega um momento que não tem mais resposta, né? Então, foi muito emblemático na minha vida essa participação, Helena, e por isso que eu bato muito na tecla de que informação é poder, e que todas nós que estamos aqui, temos que nos ver como agentes transformadores da sociedade, né? Porque nós somos, né? Nós somos. E a fala de cada uma de nós tem muito poder e muita força, né? Então, eu hoje só estou aqui podendo contar a minha vivência porque eu tive a possibilidade, né, de ter um tratamento adequado, né? Hoje eu faço uma terapia-alvo, que é um desses tratamentos modernos que a gente está conversando, mas não faz sentido na minha vida se eu tenho acesso e eu perco amigas mensalmente para essa doença. Então, não sou só eu que estou sozinha aqui. Eu tenho centenas, milhares de mulheres aqui comigo hoje. Então, é o mínimo que a gente pode lutar por essas mulheres, é oferecer um tratamento digno, né? E é o que preconiza o nosso Estatuto da Pessoa com Câncer. Então, que a gente não perca o norte, né, e não confunda o custo de um medicamento e o valor que isso significa, e falar em vida, em qualidade de vida e em mais tempo com qualidade de vida. Eu acho que isso, quando a gente fala num câncer que não é passível de rastreamento, é o mínimo que a gente pode oferecer, essa dignidade. E sabe, Ania, só para complementar, né, isso que você está falando, às vezes a gente precisa levar isso também, né? Será que é mais tempo? Será que é mais qualidade? Essa importância de ter as pessoas que estão, né, passando por aquilo também para sinalizar. Não, ó, eu valorizo mais tempo. Ok, acho que cada um tem a sua escolha. Eu valorizo mais qualidade, eu não quero ter mais tempo se eu não for com qualidade. Enfim, acho que isso tudo precisa ser levado. A gente só vai conseguir isso com o paciente, né? Com a voz do paciente levando ali. E só para não perder o gancho aqui, aproveitando que a gente tem uma plateia diversa, até trouxe aqui, porque a gente está com 2 consultas públicas abertas. Já que a gente está falando de consulta pública, acho importante divulgar, 2 na Conitec, tá? No SUS. Uma para câncer de pulmão, um tratamento específico para câncer de pulmão, aberto até segunda-feira, então acabando, mas já ainda com tempo, dia 3 de outubro. E outras diretrizes de câncer de mama, a gente já falou aqui em outros painéis também, mas só reforçando, também está aberto, chamando todo mundo para contribuir. Essa fica até o dia 10 de outubro, na outra semana. Então, vamos lá também opinar, levar a nossa história. Obrigada, Helena, Anne. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, gente? Eu estou endereçando as perguntas, mas aqui a ideia é que cada uma complemente a outra, tudo, tá? Então, quem está aí remoto, quiser fazer alguma intervenção, só levantar aqui a mãozinha que eu tô vendo, tá bom? Então, vamos falar um pouco desses tratamentos, né, inovadores e tudo. Chegou uma pergunta aqui que eu vou fazer para a doutora Pilar. É uma pergunta da Renata. Com a chegada desses inibidores de PARP e da imunoterapia, qual será o papel do bevacizumab
a curto e médio prazo? Bom, obrigado pela pergunta. E antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que assim, vocês falaram coisas muito importantes. Uma delas é que é fundamental que o médico ouça o que o paciente está falando. Eu dou aula para graduação, dou aula da residência, e essa é uma mensagem que a gente tenta passar o tempo todo. E se ele não ouve o que o paciente está falando, o paciente precisa fazer ele ouvir. Isso eu acho que é um fato, né? Mas assim, qual que é o papel do bevacizumab? Na verdade, o bevacizumab, antes do advento dos inibidores da PARP, na questão do câncer de ovário, a gente tinha um dado muito concreto de aumento da sobrevida livre de progressão, sem o aumento da taxa da sobrevida global, né, do tempo da expectativa de vida, a não ser em pacientes com um câncer mais avançado e que não tinham conseguido uma cirurgia ótima. Agora a gente teve um estudo que foi recentemente apresentado na ESMO, né, no Congresso Europeu de Oncologia, mostrando um ganho de sobrevida global naquelas pacientes com câncer de ovário que receberam o bevacizumab e o olaparib. Então, acho que ele não vai ser abandonado. É uma droga que aumenta a taxa de resposta, isso é um fato, nós já conhecíamos esse dado. Então, a gente tem um subgrupo específico que não é tão pequeno assim, que se beneficia do bevacizumab, e a gente sabe que ele pode ser usado junto com o inibidor da PARP. Então, ele ainda tem o seu papel, e acho que isso que vem acontecendo. Os tratamentos têm ficado um pouco mais complexos, e a gente está tendo que individualizar um pouco mais o tratamento de cada paciente. Dificilmente a gente vai chegar numa situação de que é isto para todos. A tendência é tentar achar qual é a melhor opção para cada um. Isso tem, de novo, um problema, né? Quando você traz mais complexidade, você precisa trabalhar mais na informação. A informação para os pacientes, a informação para os gestores de saúde e também a informação para os médicos, né? Para que eles consigam fazer as melhores escolhas. A gente concluiu? Já? Concluí. Sem dúvida, eu acho que a gente está falando aqui de informação o tempo inteiro, né? E quanto ela é importante, o quanto ela salva vidas. E aí, nessa linha, eu queria perguntar também para a doutora Solange, que o alcance das campanhas, né? A gente está em setembro aqui, com a iniciativa Setembro em Flor, do Grupo EVA, que elas não acabam também reduzindo custos, uma vez que oferecem a possibilidade da população estar mais alerta aos sinais e sintomas, assim como os fatores de risco, e procurar um médico, doutora? Sim, essas campanhas Setembro em Flor, Outubro Rosa, a gente tem praticamente um mês do ano para cada tumor. Eu acho que elas são bastante importantes para que elas funcionem como um marco, como um lembrete, né? Então, assim, o Setembro em Flor tem uma analogia muito bonitinha, né? Cada pétala daquela flor é de uma cor relativa a um tipo de tumor. O que a gente vive nos tumores ginecológicos, infelizmente, é que muitos deles, assim, o tumor de ovário, o tumor de endométrio, ele não tem um rastreamento eficaz, né? Então, é diferente, por exemplo, do que a gente fala de câncer de mama, não esqueça de fazer sua mamografia e etc. Então, para o Setembro em Flor, o que a gente tem que lembrar muito em termos de rastreamento é para o tumor de colo uterino, a questão do exame de Papa Nicolau. E agora, cada vez mais, né, entrar nessa campanha Brasil Sem Câncer de Colo de Útero e começar a mudar essa situação, né, com as vacinas contra o HPV, porque a gente sabe que aí esse é um tumor que sim, vai poder daqui a algumas décadas ser considerado extinto, vamos dizer assim. A gente vai poder ter esse controle maior. E a gente tem a boa notícia agora, eu acho que é importante falar novamente, do acesso agora para os meninos também na rede pública, não só para as meninas, para as campanhas de HPV, de vacinação contra HPV, e que essas campanhas estão caminhando para serem feitas na escola. Não sei se vocês se lembram disso, mas na minha época eu era vacinada na escola, e é uma forma
muito eficiente de você ter uma cobertura vacinal grande e um controle que esses meninos e essas meninas recebam a primeira dose e a dose subsequente da vacina também. Em relação aos tumores que não têm rastreamento, a importância do Setembro em Flor e dessas campanhas todas é essa conscientização, né? Eu ouço com muito pesar, com muita tristeza, a história da Maiara, a história da Anne, que é a história de muitas outras mulheres que têm que lutar pelo seu diagnóstico, insistir pelo seu diagnóstico, numa situação onde são tumores que não têm, que não são tão valorizados, ou que não tem aquela, não vem com aquela plaquinha, né? Sou um tumor de endométrio, sou um tumor de ovário. Então, essas campanhas de conscientização, eu acho que a gente já andou muito nisso. Eu me lembro desde os inícios, há mais de 10 anos, quando a gente começou a falar do tumor de ovário como um tumor silencioso, como um tumor sussurrante, do tipo assim, toda mulher pode ter, num determinado momento do mês, uma sensação de que está um pouco mais distendida, uma sensação de que comeu está um pouco mais saciada, ou que tem uma vontade de fazer xixi várias vezes, mas se isso está se repetindo, não é normal, então vamos procurar, né? Essa questão, eu vejo Maiara, uma paciente jovem com um sangramento, que provavelmente pensaram em aborto, acharam que ela estava mentindo, provavelmente pensaram em mioma, mas assim, a gente, como diz a Pilar, a gente tem que ouvir o paciente, tem essa educação médica por trás também, que eu acho que essas campanhas também chegam para esses profissionais, né, da equipe de saúde, para pensar no diagnóstico. Então, sem dúvida nenhuma que a gente tem que lembrar essas campanhas como um aviso para você se organizar, né? Se organize, façam os seus exames de rastreamento, entenda quais são os sintomas, o que pode estar te esperando ali um pouquinho mais à frente, para você poder se precaver contra isso e fazer eventualmente um diagnóstico precoce. Então vale para isso, vale para lembrar que durante o ano todo é o momento da gente cuidar da nossa saúde, principalmente é o momento da gente ouvir o nosso corpo, né? E a gente se conhecendo, a gente tem uma chance maior de procurar ajuda e de dizer, não, isso não é o meu normal, eu sei que eu não sou assim, que essa distensão está maior do que é. Então, essa insistência que infelizmente deveria não existir, se ela precisa existir, ela só vai vir com a informação da população, né, das pessoas, para falar, não, eu tenho voz, eu posso ir lá e eu estou entendendo que isso não é o meu normal. Posso fazer só um comentário mais sobre Claro. a questão da prevenção? E ele é importante particularmente no caso do câncer de ovário. A gente tem uma dificuldade do diagnóstico, mas a gente tem uma situação específica no câncer de ovário, que cerca de 20% das mulheres com câncer de ovário herdaram uma mutação do seu pai ou da sua mãe, que é o que aumentou muito a chance dela ter câncer de ovário. E essa mulher também, ela vai ter 50% de chance de passar essa mutação para os seus filhos. E a gente sabe hoje que é possível fazer a prevenção desse câncer nessa população específica que tem mutação principalmente de BRCA1 e BRCA2, se você fizer a retirada dos ovários a partir dos 35, 40 anos de idade, quando a prólise já está constituída, quando você já teve filhos ou não quer ter mais filhos. Então, eu acho que essa é uma informação muito importante. Os exames para identificar esse grupo de mulheres, e aí, identificando essa mulher, você consegue procurar essa alteração na família. Na mãe, nas tias, nas irmãs, nos irmãos, nos filhos, filhas, e com isso você consegue ter uma estratégia de prevenção que seja eficiente. Para o setor, para quem utiliza a saúde suplementar, os exames são disponíveis, então a gente precisa que essas mulheres façam esses exames. Infelizmente, eles ainda não são disponíveis no SUS, a não ser em projetos de pesquisa. E no câncer de endométrio, a gente também vai ter aí entre 5% e 10% das mulheres, principalmente aquelas que têm o câncer jovem, que também tem esse câncer associado a mutações que foram herdadas, que estão ali na família.
E a gente também, de novo, pode oferecer essa prevenção a partir de cirurgias ou um programa específico de rastreamento e identificar o restante da família que está em risco. Então, essa é uma prevenção mais, podia dizer assim, um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais elaborada. Não é para todo mundo, mas é importante. E a gente precisa disseminar essa informação também. As mulheres também precisam ter consciência disso para que elas possam fazer esse tipo de teste e, com isso, identificar se elas têm essa situação especial e os seus familiares que também estão em risco. A gente sabe que não está ao alcance de todos, mas é importante iniciar, né, doutora? Eu acho que tudo começa assim, outras terapias, a gente teve esse exemplo. A Maiara quer falar aqui, mas só para puxar um gancho no que a doutora falou, Maiara, eu queria fazer aqui rapidinho uma pergunta que veio do público para ela. Se o olaparib é recomendável para quem não tem a mutação genética? Não, os estudos do olaparib foram feitos para pacientes com mutação do BRCA, somática ou germinativa, quer dizer, aquelas que não foi hereditário, mas tem a mutação no tumor, ou que elas têm um conjunto que é o da deficiência de recombinação homóloga, outros genes que causam, que também estão associados a maior risco de câncer. Para quem não tem nenhum tipo, não está nos estudos do olaparib. Então, precisa ter ou mutação no genes BRCA, ou essa alteração, que é a deficiência de recombinação homóloga no tumor. Ok, perfeito. Maiara, por favor, se quiser comentar, mas aí eu já queria te fazer uma pergunta, pode ser? Para você emendar aqui para a gente? Eu queria que você respondesse como você vê a modernização no tratamento do câncer de endométrio e qual a importância dessas modernizações para os pacientes. Perfeito. Eu acredito que até o meu comentário tem a ver com isso. Ótimo. A fala da doutora Solange me fez pensar que lá em 2014, quando eu fui buscar sobre câncer de endométrio, eu não encontrei dados a respeito. Em 2014, é super recente. E agora eu vejo que a partir de 2018 começou um movimento de se falar sobre cânceres ginecológicos. Isso envolve tabu social, né? Porque muitas mulheres têm vergonha de expor seus corpos e muitas nem foram privadas desde a infância de falar a respeito disso, né? Eu conheço mulheres adultas que a primeira contato com o ginecologista é no ato do parto. Então, fica uma gama de mulheres que acabam não sendo atendidas, né? Acabam não buscando essa ajuda, né? Por não ter esse espaço na sociedade. E outro fator é porque, geralmente, o câncer de endométrio é associado a pacientes idosas. E pacientes idosos acabam não postando na internet, acabam não se expondo justamente por aquela crença cultural que existe, né? Da mulher velar o corpo, a pressão cultural da mulher dar conta de tudo. Então, por mais que aquela mulher se sente cansada, esteja tendo hemorragias menstruais, ela fica dando conta, porque ela tem essa sobrecarga física, emocional, social de dar conta desses fatores. E aí, o meu comentário seria sobre a campanha Setembro em Flor, que foi uma campanha linda, que eu me apaixonei. Há 2 anos eu sempre posto fotos com muitas flores. E a importância de campanhas para cânceres que não têm placas de validação. Quando a gente fala sobre leucemia, câncer de pulmão, câncer de mama, a sociedade já conhece, graças a campanhas que foram inseridas há décadas até, né? Câncer de mama tem 20 anos, 25 anos aí de campanhas que impactou diretamente na qualidade de vida dos pacientes, né? Hoje ninguém ouve falar de mulheres que têm os seus braços amputados como tinham 25, 30 anos atrás por causa de um câncer de mama. Então, para mim, a inovação, além dessa medicação nova que eu fiquei conhecendo há muito pouco tempo, é uma esperança para mim como paciente em controle, né? E como parte da sociedade, é uma esperança para as mulheres que ainda vão passar pelo câncer de endométrio, né? Porque, ao contrário do câncer de colo de útero, ele não é um câncer ainda evitável, não vai ser. Então, campanhas e avanços tecnológicos é o que dá esperança, porque lá em 2014 eu não tinha perspectiva. Até hoje eu conheço 3 pacientes com câncer de endométrio abaixo de 50 anos, e eu faço um trabalho nas redes sociais com isso. E ter esse acesso, ter esse espaço aqui no painel como esse,
abrir caminhos para as próximas pacientes saberem, falar assim, olha, eu preciso prestar atenção nos meus sintomas, eu preciso forçar com a equipe médica que também algumas vezes não está preparada para ouvir essa queixa do paciente, e assim a gente construir um futuro com mais possibilidade de qualidade de vida. E quando eu faço falas para equipes de residências aqui no meu estado do Espírito Santo, eu acabo sendo convidada para falar com turmas de medicina. E aí eu faço alguns exemplos e eu falo que se lá na minha primeira queixa, até a minha queixa do meu diagnóstico, então assim, de abril a novembro, eu teria tido chance de preservar útero, ovário, eu teria tido chance de não ter que passar por uma menopausa super precoce, de lidar com sequelas para o resto da vida devido a isso. Então a gente precisa trabalhar e bater nessa tecla, por mais repetitiva que possa parecer ser, da importância da informação, do acesso, e compreender que no Brasil existem vários Brasis dentro, porque estados diferentes, acessos diferentes, recursos diferentes. Era esse meu comentário. Ai, E quando a gente Claro, claro. posso só complementar a fala da Mai, que me pega muito, né? A gente, um exemplo do quanto o engajamento e da participação social muda tudo, né, e constrói de fato políticas públicas a favor da nossa vida, é saber que, em função de um painel do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, né, há 2 anos atrás, a gente conseguiu que hoje no estado do Rio de Janeiro já exista, né, uma lei, vai ter um mês, né, já foi publicado, inclusive a lei já foi sancionada. Então, no Rio de Janeiro já vai ter um mês de conscientização sobre o câncer de ovário, que eu fiquei assim imensamente feliz. As mulheres vão receber cartilhas, e quando a gente fala em campanha de conscientização, a gente sabe que não é só as pacientes que vão ser impactadas, os profissionais de saúde vão estar mais perto disso e vão estar mais atentos a esses sinais e sintomas, né? E quando a Mai falou do nosso Setembro em Flor, eu gosto de pensar grande. Eu acho que eu sou paciente metastática há quase 8 anos. Em janeiro eu faço 8 anos de um diagnóstico, de um diagnóstico metastático. Eu convivo com um diagnóstico incurável, mas eu me curo todos os dias quando eu consigo me conectar com mulheres assim, e eu entendo que a nossa importância aqui é muito grande, né? E a partir do Setembro em Flor e essa necessidade que a gente sentiu de falar sobre os cânceres ginecológicos, eu e a Mai, a gente tem o Ginecocâncer, né? Que é para unificar e para dar voz e para fortalecer, porque a fala dela é linda e é muito certa, muito forte. A gente falar de vagina, a gente falar das partes ginecológicas da mulher, ainda é um super tabu, né? Então, assim, a mulher sequer se conhece, se toca, e assim, a gente precisa falar disso, né? Câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de colo de útero, de tudo, né? Então, a gente vê um grande holoforte em cima dos outros cânceres femininos, mas eu acredito muito, né, que a gente, enquanto sociedade, juntos, né, com o Grupo EVA, a gente vai conseguir, né, doutora Solange, essa campanha em âmbito nacional para os cânceres ginecológicos, e eu vou levantar essa bandeira sempre. Eu sempre falo para elas, né, para todos os anjos da minha vida, né, que estão aqui, e que eu tô aqui graças a elas, Merula, enfim, todo o movimento. Eu não posso nem começar a falar, senão eu choro. Mas assim, enquanto eu tiver voz, eu vou usar para alertar as mulheres, sabe? Porque a cada amiga que eu perco, vai uma parte de mim junto. Mas a cada mulher que eu consigo empoderar com informação de qualidade, é como se eu me curasse um pouco mais. Então, eu acho que, apesar de todo o caos, né, que o diagnóstico do câncer trouxe na minha vida, talvez tenha sido um grande despertar para um propósito de vida e para uma missão, né? Então hoje todo mundo fala, você tá curada, você não tem cara de quem tem câncer, né? E eu tô lá, a cada 3 meses estou lá fazendo as minhas imagens, né? E eu fico muito feliz quando os médicos olham as imagens e falam, nossa, Anne, tá tudo bonito, tudo paradinho, tudo dormindo, tudo quietinho.
e algumas lesões até diminuindo, né, com essas medicações, os inibidores de PARP, que estão me dando muita qualidade de vida, né, e um resultado excepcional, que com as quimioterapias citotóxicas eu não tinha. Né? A Mai falou que ela não conseguia tomar banho em pé. O ano passado, nessa época, eu não conseguia tomar banho em pé. Eu estou completando 1 ano de inibidor de PARP. E assim, eu sou a prova viva de que nós estamos vivendo uma nova era na oncologia e a gente está tratando o câncer como uma doença crônica, e isso é bárbaro. E a gente precisa falar isso para que as pessoas não tenham mais medo do câncer, né? Então, eu acho que a gente precisa trocar o medo pela informação e pela atitude, né? Então, é possível viver, sim, com e apesar do câncer metastático, né? Então, eu tenho muito orgulho, né? As pessoas falam, você está curada? Eu falo, eu me curo todos os dias. Quando eu consigo ajudar uma mulher, eu estou me curando. E sigo me curando. É possível unir, né, juntar aí o tempo com qualidade, né, Anne? Sim. Aquilo que a Helena falou. Sim. Então, isso realmente deixa a gente muito esperançoso de que é, sim, uma nova era que a gente está vivendo. Muito bom te ouvir a Mai. Eu acho que a doutora Solange quer falar. Doutora? Então, o que eu quero falar é que, assim, normalmente nessas campanhas, né, que a gente fala, a primeira coisa que vem na cabeça é essa coisa mesmo da prevenção, do diagnóstico precoce. Mas a gente tem que lembrar que essas ações também são para as pacientes que estão vivendo aquela situação, né? Então, em termos, assim, do que eu posso fazer para melhorar o meu tratamento, do que eu não tenho acesso e que eu tenho que lutar para ter acesso, quais são as grandes novidades que existem no tratamento do meu câncer, porque isso é muito importante que vocês se apropriem dessa informação, porque são as maiores interessadas, né? Então, assim, é extremamente importante que nessas campanhas a gente coloque isso como um fator importante também. E eu tenho certeza que, assim, eu coloco muito valor, como quando a Anne falou, que foi lá fazer o seu relato para a incorporação de um determinado tipo de medicação. Esse é o relato mais forte, gente. Quando a gente olha um ponto num gráfico, a gente está olhando um ponto num gráfico. Quando a gente escuta uma história, a gente está trazendo aquilo para a realidade. Isso é o que precisa cada vez mais. Inclusive, que vocês criticamente olhem resultados de estudo e digam, olha, isso faz sentido para mim porque melhora a minha qualidade de vida, porque melhora o meu tempo de vida, ou o que essa medicação me oferece frente ao preço que ela me cobra de toxicidade não me serve, arrumem uma coisa melhor. Então, isso é uma construção conjunta e que eu acho que a gente já deu o pontapé inicial e que isso vai ser irreversível. E, Nina, posso puxar um gancho aqui? A Anne comentou uma coisa também que eu gosto muito, porque a gente fala muito disso, né? Vamos divulgar a informação, informação é poder, as pessoas precisam conhecer o seu corpo e saber dessas informações para procurar um médico e às vezes até direcionado, né? Mas acho que tem uma importância também da gente estar fazendo essa mesa aqui, da gente ter campanhas como Setembro em Flor, da gente cada vez mais falar sobre isso, que é levar informação não só para as pessoas comuns e para pacientes, mas para profissionais de saúde e para gestores. Acho que a gente ainda falha muito, olhando principalmente para tumores ginecológicos, que políticas públicas voltadas para isso também, né? A gente tem um câncer de colo de útero que tem já diretrizes da OMS, né? Um câncer, a meta é erradicar ele, né, daqui a uns anos no mundo. Mas a gente precisa falar mais sobre esses outros e precisa falar mais sobre em instâncias do governo, né? Em nível de Ministério da Saúde, nas secretarias de saúde, enfim, a gente precisa institucionalizar isso também, porque a partir daí que a gente vai ter não só, que a gente vai ter menos casos como da Anne e da Maiara, né? Que elas precisaram quase que lutar com os médicos e falar, poxa, faz um exame de imagem em mim, poxa, né? Isso aqui não é normal que está acontecendo. A partir do momento que a gente tem isso em nível de estado, a gente consegue também aumentar isso, né? A doutora Solange comentou sobre o Outubro Rosa, né? Ontem a gente estava aqui com uma mesa sobre câncer de mama, o André apresentou alguns dados de mamografias ao longo dos anos, né? De 2013 para cá, se eu não me engano. Em outubro é muito claro, a gente tem, se eu não me engano, acho que é cerca de 20% o aumento que a gente tem de mamografias que são realizadas. Por que isso? Porque está tendo campanha, está todo mundo falando sobre isso, né?
quem não conhece Outubro Rosa vive embaixo de uma pedra, né? Acho que não existe mais isso. E claro, Outubro Rosa tem 20 anos que a gente está falando. Mas é esse, né? A informação é poder e aos pouquinhos a gente vai construindo. Então a gente precisa falar, precisa conhecer, precisa saber sintomas, precisa saber sinais e levar isso para a atenção primária, levar isso para todas as instâncias, para todo mundo saber o que pode se esperar daquilo ali, né? E se tiver informação, a população realmente busca, né? Então, só um exemplo aqui para vocês, eu acho que vocês devem ter reparado, a gente está com uma carreta aqui embaixo para realizar mamografias. Eu cheguei hoje aqui no WTC antes das 7 da manhã, frio, chovendo, e já tinham mulheres lá esperando para fazer a sua mamografia. Empacotadas de touquinha, casaco, aquilo me chamou muita atenção e, nossa, realmente a gente está fazendo a diferença, né? E elas souberam, de alguma maneira, estão aqui procurando ajuda e tentando fazer alguma coisa para a vida delas, né? Fala da Helena, desculpa, a fala da Helena me remeteu à questão, né, da gente... Eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje é muito determinante, porque a gente está falando sobre tratar cânceres avançados com qualidade de vida e de maneira mais eficiente. Quando a gente pensa num tratamento de um câncer avançado, como o meu, por exemplo, que foram diversas intervenções cirúrgicas, diversas complicações, obstruções intestinais, internação em UTI, vários protocolos de quimioterapia, todas as combinações, né? O quão oneroso é o meu tratamento, foi o meu tratamento, né? E o quão a gente precisa realocar esses recursos para entender que agora, a partir da incorporação dessas medicações mais modernas, as mulheres, a partir do primeiro tratamento, elas vão estabilizar essa doença. A gente está falando em mulheres que vão ser diagnosticadas em estágio avançado ainda, mas que vão ter chances de viver muito mais e com qualidade de vida. Então, eu acho que a gente não está aqui só por nós, a gente está aqui pelas próximas gerações, eu estou aqui pela minha filha, eu estou aqui pelos meus netos. Então, eu acho que esse momento é muito importante para a gente, porque a gente vai transformar o tratamento para o câncer, especificamente de ovário, tenho certeza que para endométrio também, mas o de ovário é muito marcante para mim, né? Porque eu entender que uma paciente que está sendo diagnosticada agora, ela vai conseguir o controle, né, de uma doença avançada e vai viver a vida dela e vai ver os filhos crescendo e vai continuar produtiva, né, e para a sociedade, isso não tem custo, gente, isso é de um valor imenso e é realocar recursos, né? O quanto de recursos não poderiam ter sido economizados ou realocados de maneira mais inteligente se de repente eu não tivesse feito uma terapia alvo lá em 2015, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa em custo em saúde, a gente também tem que colocar na balança essa questão, porque são cânceres que demandam de um cuidado e de um alto custo de recidivas, né, e de tratamentos invasivos. A minha última cirurgia tinham equipes de hepato, de sarcoma, de gineco, eram mais de 10 médicos, cirurgias que duram mais de 12 horas. Vocês sabem o que é isso? Né, de você não ter baço, retirar partes de bexiga, fígado, peritônio, você tá oca por dentro, né, você tem que fazer vacinação todo ano, você tem que menopausada há 8 anos, então é uma demanda gigante que vem, é uma escala de cuidado que tem um custo, né, sendo que se a gente consegue parar esse câncer com essas inovações, isso é muito, muito rico, né? Isso muda a história, o tratamento do câncer de ovário, né? Porque os tratamentos que eu fui submetida são os mesmos de 20 e 30 anos atrás. Por que a gente tem inovação para câncer de mama todo ano? Por que a gente não consegue, né, inovar para câncer ginecológico? A gente precisa. A gente não pode mais esperar e aceitar que as mulheres morram por tratamentos que matam elas antes do câncer, porque as mulheres, em grande parte, morrem pelas complicações das quimioterapias e os efeitos colaterais. Então,
acho que é o mínimo que a gente tem que lutar. E eu acredito muito que a gente vai conseguir proporcionar isso para todas as mulheres de câncer de ovário. E é a dignidade de ter um tratamento menos tóxico, que ela possa viver a vida dela, continuar produtiva e conviver com o câncer da melhor maneira possível. Essa legitimidade na fala da Anne, né, também da Maiara, de trazer essa importância, assim, desse impacto dessas inovações na vida delas, né? A gente não está falando aqui de pessoas, de estatística. Eu sou muito dos dados, né? Mas eu gosto de personificar esses dados e ter e ouvir essas pessoas. Então, nossa, assim, isso todo mundo aqui já entendeu essa importância. Todo mundo aqui já está pensativo, fazendo aí essa reflexão nesse sentido. Mas acho que para fechar, que eu tenho uma última pergunta, porque a gente já está terminando o nosso tempo. E o acesso, né? A gente recebeu aqui uma pergunta e eu gostaria de deixar aberto, acho que a doutora Pilar e também a Helena tem muito a contribuir, doutora Solange. A pergunta da Marina. Com o avanço, então, dessas terapias inovadoras na ANS, o SUS fica ainda mais distante, né? Como é que a gente espera essa ponte aí, né? Então, incorporação na Conitec, enfim, quais são as perspectivas? E aí ela pergunta, né? Quando essas medicações vão estar disponíveis para todas e faz um comentário. Muita diferença entre os sistemas de saúde. Vamos só comentar essa questão do acesso e aí eu queria que vocês fizessem considerações finais. Eu acho que cada passo é um passo, Nina. Eu acho que a gente ter colocado e trazer para o rol da ANS esses tratamentos mais modernos é um passo gigante, porque a gente sabe... Tudo começa de um lugar, né? Exatamente. E a gente sabe que o nosso SUS, né, ele absorve grande parte da alta complexidade em saúde. Então, quando a gente fala que uma mulher que tenha a possibilidade de ter um plano de saúde vai ter acesso a um tratamento melhor, a gente também deixa de sobrecarregar o nosso SUS, porque ele absorve, ele é o responsável de absorver tudo isso. Então, o acesso tem que ser realmente, lógico, dentro das possibilidades e das necessidades, mas assim, a gente sabe que incorporando para os planos de saúde, a gente também dá uma desafogada no SUS, né? E aí é um passo de cada vez. Eu acredito que aos poucos a gente vai implementando e as evidências vão mostrar que você tratar de maneira mais moderna acaba saindo mais barato, né? Então, acho que é um movimento contínuo, né? Talvez a Helena, a doutora Pilar, saiba até melhor do que eu. Não, e até concordar com você, porque uma coisa puxa a outra, né? A gente está, agora a doutora Pilar comentou, né, com alguns tratamentos já ali nos planos de saúde, eu acho que é muito disso, né? A gente vai também vivenciando isso mais na prática clínica, vai acontecendo mais, isso também vai pressionando para a gente levar isso para o SUS eventualmente. A gente ainda não teve incorporações recentes, né, para ovário e para endométrio ali na Conitec, no SUS, mas enfim, tem, só para pontuar, né, a gente tem aquela questão de que no SUS cada hospital monta os seus protocolos, né? Então, eventualmente, a gente vai ter, sim, hospitais que conseguem, que tem condição, porque a gente sabe que isso é difícil, de ofertar esses tratamentos. Mas concordo muito com a Anne, né? Cada passo é um passo, a gente vai e ganhando fôlego também, conforme a gente vai tendo conquistas, né? A gente tem incorporações recentes na ANS que são muito importantes e agora um pouquinho mais de fôlego para a gente continuar, né? Eu fico extremamente preocupada com essa questão do SUS. Quando a gente vai ver, cerca de 70% das pacientes, ou melhor, cerca de 70% das pessoas, né, dos pacientes no Brasil com câncer são tratados do SUS. E se nós, dependendo do estado em que você está, essa proporção é muito maior. Então, quando a gente está falando de não ter acesso no SUS para alguma medicação ou para alguma tecnologia, você está falando que a maior parte daquelas pessoas que precisa dessa tecnologia não tem acesso a ela. Então, eu acho que essa é uma questão muito preocupante. A gente também tem que reconhecer que os recursos financeiros do SUS são insuficientes para prover tratamentos mais
mais modernos, mais eficientes para todas as pessoas que precisam deles. Isso gera uma desigualdade muito grande, e eu acho que você ter uma situação desigual em medicina, em saúde, não em medicina, mas uma situação desigual em saúde, é antiético, na verdade, né? É uma situação que me deixa muito entristecida, e eu tenho certeza que todos os profissionais de saúde que trabalham no SUS têm um grande conflito pessoal e tem uma grande tristeza quando você sabe que você não tem todos os recursos que você gostaria de oferecer. Eu acho que é uma luta que a sociedade tem que travar mesmo, para que a gente consiga trazer acesso no SUS para situações que são relevantes. Acho que essa é uma discussão que tem que ser feita, e é uma discussão da qual a sociedade inteira tem que se engajar. Os hospitais podem sim fazer os seus protocolos, mas eles estão limitados pelo valor da PAC. Então, quando uma tecnologia está muito longe do valor que é pago para aquela doença, fica muito difícil essa instituição incorporar essa tecnologia. Então, eu acho que na situação que nós temos hoje, né, concretamente, o inibidor da PARP e a imunoterapia, se ela não tiver subsídio federal, muito dificilmente ela vai poder ser incorporada. Então, acho que esse é um grande dilema que a gente tem, e a sociedade tem que se engajar nessa discussão para que a gente possa melhorar o tratamento do câncer ginecológico para a maioria da população. Enxergando, sim, como a incorporação na ANS como uma coisa muito importante, muito relevante, mas a gente tem mais trabalho para fazer. E eu acho que, só para puxar esse ponto que você comentou, essa questão, né, da monoterapias, terapias-alvos, enfim, que estão no SUS, a gente já teve tanta incorporação recente na oncologia para outros cânceres, que a gente vê que na prática não está mudando quase nada, né? Então, acho que isso passa também por a gente se unir todo mundo, cada um na sua caixinha de cada câncer, mas se unir por pedir uma oncologia no geral mais justa, né? Acho que a gente precisa pensar isso como um todo, né? Não só para câncer de ovário, não só para câncer de endométrio, toda a oncologia está sofrendo muito, né? O paciente oncológico está sofrendo muito. E pensando nos 70% que são atendidos pelo SUS, a gente sabe que para alguns vieses ali vai ser maior essa porcentagem, né? Então, também pensar nisso e pedir informação é poder de novo, né? Então, a gente sabendo disso também, cobrar isso das nossas autoridades, pensando que fim de semana agora a gente tem eleição, também votar pensando nisso, né? Votar pensando em que a gente vai estar lá colocando para decidir o que a gente vai ver depois na ponta. Isso aí, colocar todos os players nessa discussão, né, gente? Porque a gente sabe que esses tratamentos são tratamentos caros, a gente tem que pensar que os recursos, por melhor que sejam as intenções, são recursos finitos, então a gente tem que colocar todos os players nessa discussão, cada um com sua responsabilidade, né? A responsabilidade médica de fazer a indicação precisa, naquela situação em que realmente vai haver benefício para o paciente, o paciente podendo ter acesso a essa medicação, que é uma contrapartida das autoridades, e também o fornecedor dessa medicação tem que entrar nessa discussão, porque também tem uma responsabilidade nesse meio, né? É o detentor de uma medicação que faz bem para os pacientes, então a gente tem que junto, né? Todos os fatores dessa equação têm que trabalhar juntos para que esse acesso possa acontecer. Sem dúvida. Maiara? Eu gostaria que esse debate, eu acho que minha grande meta é extrapolar essa bolha, né, só dos pacientes, da equipe médica, da equipe de saúde e gestão, porque eu acredito muito que a prevenção, a possível diagnóstico precoce, para funcionar, ele tem que sair desses ambientes restritos à área da saúde, infelizmente, assim, é alcançar a população de base para que essa população tenha maior consciência dos seus direitos, dos seus deveres, né, como sociedade civil, e começar a exercer também, fazer as iniciativas sociais, né, de buscar nos seus órgãos, nos seus estados, pressionar a política também, né, para conseguir avançar nisso, e reforçar especialmente a política de vacina. Infelizmente, 2022, a gente tem visto negacionismo na vacina. E pensar, eu fico só imaginando assim, no meu universo, se eu tivesse a chance de ter tido uma vacina para o câncer endométrio, como isso teria mudado a minha história completamente.
Porque quem me vê hoje toda aqui bonitona falando bem de saúde, não vê a trajetória de anos em cima de uma cama, de mais 7 cirurgias, de mais de 8 órgãos retirados. Não consegue mensurar isso. Então, o meu pedido agora vai para você que está aí nos assistindo agora ou gravado, de ter um carinho e aceitar a vacina contra o HPV, porque é a única possibilidade que a gente tem de evitar um câncer. E isso é uma geração que não vai passar pelo que eu passei, apesar de eu não ter tido câncer de colo de útero, né? Foi o câncer de endométrio, mas vai evitar muito sofrimento aí na frente e qualidade de vida. E aí eu acho que isso amarra. São as duas pontas. É a base com a vacinação do que já existe, é uma política que já existe, já é uma medicação que já tem acesso, para um futuro daquelas que ainda vão ser incorporadas e os acessos que serão alcançados. Maiara, muito obrigada. Gente, eu vou precisar, infelizmente, encerrar essa mesa por conta do nosso tempo. Mas, assim, foi um momento muito gratificante, relevante, emocionante até. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai levar essa informação adiante, porque eu acho que o recado que ficou aqui é realmente a informação. Acho que ela pauta tudo, não só de sinais e sintomas, mas depois também com o diagnóstico na mão, né? O paciente empoderado, ele vai ali atrás dos seus direitos, informação de novas terapias, enfim, tudo caminha ali na informação, tá? E quem sabe esse painel aqui 2022 não expande esse projeto de lei para o Brasil inteiro. Hein? Eu já estou visualizando. Vamos trabalhar para isso, vamos nos comprometer aqui todos juntos. Vamos. E a gente vai ficar aí nessa expectativa de boas notícias daqui para frente, né? Muito obrigada a todo mundo, obrigada a quem está nos assistindo, a quem está aqui presente. Estamos todos juntos. Obrigada.